Estamos juntos nessa missão. Fatos e mistérios. Eixo, microbiota, intestino, cérebro. Como nós vamos passar para o nosso paciente a segurança de um tratamento? Os distúrbios da interação intestino, microbiota, cérebro estão cada vez mais presentes no nosso consultório. Estou aqui com o mestre Khalil para uma grande missão. Afinal, quando nós podemos abordar esse paciente com ansiedade, com depressão no nosso consultório, o clínico na unidade básica, ou quais são os sinais de alerta que nós temos que detectar precocemente para que esse paciente não leve a um risco de um suicídio, leve a um risco de algum advento mais grave e ele possa rapidamente ser abordado por um psiquiatra. Seja bem-vindo mais uma vez, mestre Khalil, nessa missão. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Estar aqui é sempre um grande prazer, viu? Olha, até a década de 80, até a metade da década de 80, nós tínhamos basicamente um tratamento para ansiedade, que era a medicação benzodiazepínica, e que é extremamente rápida, eficaz, funciona, ela realmente é muito interessante no uso para ansiedade. Só que são pacientes crônicos, são pacientes que provavelmente vão utilizar a medicação por um longo período. Então, qual que é o risco do benzodiazepínico? É gerar tolerância e depois dependência. Então, apesar de serem extremamente eficazes, hoje nós guardamos essa medicação apenas para uma abordagem inicial. Os primeiros 30, 60 dias nós podemos utilizar um benzodiazepínico pela rapidez e eficiência dessa medicação. Mas junto a ela, geralmente a gente utiliza uma medicação que seja um antidepressivo. O nome antidepressivo não é legal, né? Porque ele não é só para depressão, ele funciona muito bem para ansiedade, porque ele atua em serotonina e geralmente também em norepinefrina. E isto sim é extremamente eficaz em ansiedade. Então, desde o meio da década de 80, com o surgimento da fluoxetina, nós começamos a utilizar esses medicamentos também para os quadros da ansiedade e da depressão. Então, isso foi um grande avanço, a gente chama de segunda revolução farmacológica, de tamanho impacto desses remédios. E aí, quando eles surgiram, nós começamos a utilizá-los, mas eles têm algumas questões delicadas. A gente precisa escolher o melhor antidepressivo para cada paciente, Fábio. E isso é muito importante para a gente ter em mente. Então, cuidado com alguns remédios, o que nós vamos utilizar? Eu vou usar um que é mais ativador. Por exemplo, fluoxetina é um grande ativador, mas ele piora a ansiedade nos primeiros tempos. Paroxetina atua muito bem em ansiedade, mas tem muita interação medicamentosa. E isso é delicado. A fluoxetina também. A fluoxetina tem muita interação medicamentosa. Eu vou usar um escitalopram, uma medicação interessante, trabalha muito com ansiedade, mas ela, ao longo do tempo, ela dá um pouco de ganho de peso e diminuição de libido, e aí é delicado. Então eu preciso conhecer cada paciente para escolher o melhor tratamento para aquele paciente. O americano chama isso de tratamento tailor-made, feito pelo alfaiate, desenhado para você. Então, um benzodiazepínico inicialmente, escolher o melhor antidepressivo, levando em conta todos os efeitos adversos que o paciente poderá tolerar ou não, e escolher o melhor antidepressivo, e isso é uma combinação que a gente usa muito para os nossos pacientes. Não se esqueça que a gente precisa atuar também um pouco na microbiota. Então, mudar estilo de vida. Em ansiedade e depressão, isso é fundamental. Introduzir atividade física. Isso é básico. O ideal é chegar em 5 vezes por semana, 40 minutos, mas não é para começar assim, raramente alguém começa desse jeito. Começar devagar, 1, 2 vezes por semana, colocar um personal para ajudar esse paciente a iniciar, depois manter isto por um tempo mais longo, ir crescendo ao longo do tempo, tendo mais disposição, ficar mais tempo, melhorando da depressão, ele vai ter energia para começar a estar indo buscar essas coisas, mudar a alimentação, isso é básico, comer alimentos que sejam mais integrais, que sejam alimentos mais ricos em nutrientes e não só em carboidratos saturados, que é delicado. Então, nós temos que ajudar o paciente em tudo isto e pensar no probiótico como algo de medicação, porque funciona como medicamento.
se eu utilizar um probiótico que seja adequado, não qualquer probiótico. A gente precisa tomar um cuidado, pessoal, porque às vezes as pessoas colocam lá bilhões e bilhões de coisas no mesmo cápsula. Eu já pedi para ver os estudos sobre isso, para ver, porque probióticos são organismos vivos, né? Então, o que me diz que eu posso colocar 15 bilhões de cepas lá dentro e tal? Eles podem estar se matando, eles podem estar brigando por um monte de coisa lá dentro. Então, eu queria ver exatamente a especificidade. Isso é fundamental quando a gente fala em ansiedade e depressão. Então, drogas benzodiazepínicas e antidepressivas, fundamental. Mudança de estilo de vida, fundamental. Alimentação, fundamental. E probiótico seria um tratamento fantástico para esse paciente, um tratamento do probiótico com uma cepa específica que atua em ansiedade. Então, isso seria maravilhoso. Completando isso, a colocação que você fez é ótima. Quando é que eu posso tratar? Quando é que eu devo encaminhar o psiquiatra? Então, trate sempre os quadros leves a moderados. Os quadros leves a moderados são do não especialista. Mas para o especialista, para o psiquiatra, você vai encaminhar quem? Quem tiver ideação suicida, que é um paciente complicado. Quem tiver risco de ser um paciente bipolar, dessa depressão ser bipolar. Como é que eu vou saber isso? Pergunte o histórico familiar de quadros psiquiátricos. Isso é um bom indicativo. Talvez ele te conte pacientes, assim podem contar, familiares bipolares. Então aí acenda uma tarja de alerta e encaminha ao psiquiatra. Pacientes com transtorno de personalidade. Você falou dos sintomas ligados à histeria. São pacientes mais complexos, são pacientes mais delicados, são pacientes que vão solicitar muito. Então, pacientes com transtorno de personalidade também é um paciente que precisa do especialista. E principalmente aquele que você começou a tratar e ele não melhorou. Não melhorou, você subiu a dose, ele continuou não melhorando. Então, esse paciente, ele pode ter outras complicações, então é preferível encaminhar para o especialista. Essas são as grandes indicações e a nossa limitação enquanto clínico. Eu vou até um ponto, depressões leves a moderadas, sem grandes complicações. Começou a não responder, começou a ter um histórico familiar mais complicado, transtorno de personalidade, risco de suicídio, manda para o especialista que seria uma boa dobradinha. E eu acho que essa mensagem é especial. Eu costumo lidar com esses pacientes há muito tempo. Tenho aprendido com vocês, mestres, que me ensinam a cada dia a buscar aquele paciente com um fator de risco. Acredito que nós temos que ter na medicina também essa busca. Não é só chegar um paciente de 45 anos que tenha algum momento uma perda de sangue nas fezes, pare de se alimentar, o paciente tem disfagia. É só uma atitude orgânica. Mas aquilo que você passou, essa mensagem para o clínico, observe. Ideação suicida. Ontem eu atendi uma senhora que a neta dela estava comendo um sanduíche gigante no pós-recuperação e toda cortada na perna. Uma menina de 16 anos. Eu perguntei, está usando? Não, é que ela estava um pouco ansiosa, estava rodando isso. Não tinha sido avaliada ainda. Então, o quanto que nós, com o olhar, poder observar se esse paciente tem ideação suicida, tem algum distúrbio de personalidade, quanto que esse paciente está com histeria, quanto que esse paciente está com uma transformação do seu próprio eu. Ela olha como uma outra pessoa. E isso daí é a nossa missão, descobrindo como esse eixo intestino, microbiota, cérebro, como nós vamos modular. Para os próximos vídeos, nós vamos intensificar esse conhecimento. Vamos viajar pelo mundo da microbiota, vamos saber como a microbiota tem se transformado nessa grande fonte de pesquisa, qual a esperança da literatura e onde nós já temos os fatos e quais são os mistérios que nós podemos ter para esse eixo. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe os nossos vídeos, compartilhem com o colega, vão lá. Se vocês estão gostando, dê um like, mas
vão para esse grande evento, professora Maria do Carmo, professor Calil, professora Carla, todos juntos debatendo como nós vamos modular esse eixo. Um forte abraço.